Nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Deputado, bom dia, obrigado por atender a CNN. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: pelo que o senhor tem de conhecimento até agora do pedido de prisão preventiva contra o deputado Daniel Silveira, há elementos que justifiquem a prisão em flagrante dele? Acho que nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é o cometimento do crime. Me parece claro que a gravidade da fala do deputado Daniel Silveira significa não só um crime contra a honra dos ministros, mas também crime contra instituições que precisam ser preservadas, contra o Estado Democrático de Direito, contra a autonomia e a harmonia que deve existir entre os poderes. Então, na minha opinião, a fala do deputado Daniel caracteriza crimes previstos nos artigos 12, 13, 22, 23 e 26 da Lei de Segurança Nacional. No entanto, ainda que um deputado cometa um crime, para que ele seja preso é preciso que esse crime seja inafiançável. Considerando que são ataques ao Estado Democrático de Direito e às instituições, poderíamos caracterizar como inafiançável. E também que a prisão ocorra em flagrante delito. E eu acho que aí tem uma significativa controvérsia jurídica. Eu já ouvi muitos advogados, professores, juristas sobre essa questão durante toda a madrugada, inclusive muitos de oposição ao governo, que entendem que é difícil caracterizar a conduta como de crime permanente, caracterizando assim o flagrante. Então, o debate que a Câmara deve fazer com serenidade, com responsabilidade na manutenção da harmonia entre os poderes, deve ser um debate técnico sobre a existência ou não, caracterização ou não de crime permanente que justifique o flagrante. E existe algum prazo, vice-presidente, para que a Câmara consiga discutir esse assunto e para que tramite essa ação dentro da casa? A gente pode esperar quanto tempo para isso? Não, nenhum prazo. A mesa diretora da Câmara reunirá remotamente agora às 13 horas para decidir se faremos uma sessão extraordinária hoje, se incluiremos na pauta da sessão ordinária de amanhã ou se marcaremos uma outra data para analisar essa questão da prisão. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele estabelece que após 24 horas da decisão, os autos têm que ser remetidos para a Câmara dos Deputados e a Câmara precisa se manifestar. O texto da Constituição diz por maioria, o que remete a um entendimento de maioria simples. No entanto, houve uma decisão precedente no julgamento do deputado Wilson Santiago, que definiu que a maioria deve ser absoluta. Maioria absoluta para derrubar o parecer. Portanto, se o parecer for pela manutenção da prisão, é preciso 257 votos para derrubar o parecer e revogar a prisão. Se o parecer for pela revogação da prisão, é preciso 257 votos para derrubar o parecer e manter a prisão. Deputado, o senhor acha possível que num universo com 513 parlamentares exista frieza para fazer essa separação que o senhor fez na primeira resposta, ou seja, avaliar o conteúdo do vídeo, mas ao mesmo tempo avaliar se há elemento que justifique a prisão em flagrante do deputado? Eu faço essa pergunta porque, sem generalizar aqui, evidentemente, mas o espírito de corpo em determinados momentos costuma calar muito forte no plenário, seja da Câmara dos Deputados, em câmaras municipais, assembleias legislativas, Senado. O senhor acha que o plenário tem maturidade para separar essas duas questões? Olha, Colombo, eu acho que o espírito de corpo ele tende a prevalecer não só no Poder Legislativo, ele tende a prevalecer no Judiciário, ele tende a prevalecer no Conselho Regional dos Médicos, ele tende a prevalecer na imprensa. Há um sentimento corporativo natural, até porque a decisão gerada por esse caso extraordinário, excepcional e sem precedentes do deputado Daniel Silveira é gerar um precedente para casa. Você imagina se todos os vídeos que nós postamos no YouTube ou nas redes sociais, eles gerem flagrante permanente. Nós vamos estar eternamente em flagrante enquanto nossos vídeos estiverem na rede social. Então, você imagina, eu fiz um vídeo há 10 anos atrás, quando for amanhã,
alguém se incomoda com ele, eu posso ser preso em flagrante por conta desse vídeo. Então, é um debate que ele tem um componente político, nós não podemos ignorar, e o componente político não é só de natureza corporativa, o componente político também é de recomposição das relações entre os poderes. Eu não tenho dúvida de que o Supremo vai confirmar por 11-0 a prisão do deputado Daniel. Então, o Supremo confirmar por 11-0 hoje e a Câmara revogar hoje mesmo ou amanhã, gera um ruído entre instituições que precisam ter uma relação de independência, mas também uma relação harmônica. Então, acho que todos esses elementos serão objeto de debate e a Câmara vai enfrentar esse tema com serenidade e com responsabilidade. O que nós não podemos deixar de dizer é o quanto é reprovável a conduta do deputado Daniel Silveira, não só de desrespeito pessoal em relação a ministros do Supremo, mas também em desrespeito às instituições e à ordem democrática. Nós conversamos com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Então, hoje, a mesa diretora se reúne à 13h para decidir se convoca uma sessão extraordinária para debater o assunto ou não. Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Foi bom conversar com o senhor e até uma próxima, hein? Muito obrigado. Bom dia.